O prazer de ouvir a palestra da acadêmica Tereza Caran. A Academia Brasileira Rotária de Letras do Paraná dá as boas-vindas aos acadêmicos e convidados. Para nos dar as boas-vindas e suas considerações, eu passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras do Paraná, ABROL Paraná, Alcino de Andrade Tigrinho. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Meu agradecimento inicial à nossa convidada, a Tereza Caran, nossa palestrante desta noite. Queria aqui, nesse momento, Tereza, deixá-la completamente à vontade, embora o público hoje seja mínimo, mas é extremamente qualificado. Tá? A expectativa que nós temos quanto ao tema da sua palestra, né, o protagonismo feminino no Paraná, a gente vem sentindo muito também dentro dos quadros rotários, tendo em vista que o Rotary levou muitos anos para admitir mulheres em seus quadros. E hoje o índice de mulheres é extremamente representativo. No nosso distrito supera 35%, 36% dos quadros. Isso é muito bom, que a mulher sempre traz um engajamento maior e, dessa forma, o atendimento às nossas propostas de ajuda às comunidades são melhores conseguidos, são mais fáceis de serem conseguidos. Então, eu dou as boas-vindas e desejo a você uma ótima palestra e ficamos aqui ouvindo. Agora, eu passo a palavra ao acadêmico Paulo Muro, que nos apresentará a Tereza Caran. Então, a Tereza Caran é uma psicóloga curitibana. Profissionalmente, ela atua na área de clínica e também organizacional, psicoterapeuta e consultora de empresas. Pós-graduada em gestão da qualidade. Ela é formada também em gerontologia e foi professora na Faculdade Aberta à Terceira Idade, professora de pós-graduação na PUC do Paraná e instrutora no SENAC. Ela é palestrante, é artista em peças de teatro e na área do comportamento humano. É também colaboradora com artigos e matérias em jornais e sites, convidada para programas de rádio, TV e podcast, e também em palestra aqui na ABROL. Escreve blog desde 2010 e é autora de livros como Psicologia Ambiental, a Felicidade Percebida no Entorno, O Fluxo da Vida, do Humano ao Transcendente, Poesia e Viver, monólogo de uma psicóloga, Eu Psicólogo, Tu Psicólogas, um olhar terapêutico sobre a vida, e Antologia Aldravias, Curitibanas, que é um livro de poesias. A Tereza é filha do poeta e pesquisador literário, o Paulo Roberto Caran. E como seu pai, vemos que a Tereza também é poeta e escritora. Ela é membro do Centro de Letras do Paraná e ocupante da cadeira 28 na Academia Feminina de Letras do Paraná, em que, nesta gestão, ela é a diretora de comunicação. Reunindo todas essas qualidades, competências, habilidades, ela vai nos brindar com uma palestra sobre, então, o protagonismo feminino no Paraná, por uma perspectiva psicológica e num contexto histórico correspondente ao final do século XIX e começo do século XX. Então, a Tereza, mais uma vez, aí, agradeço a sua disposição, a sua
palestra que vai ser proferida, né? E aceitar esse convite feito aqui em nome da Brol. E aí fique à vontade, então, para apresentar a sua palestra. Obrigada. Obrigada pelo convite. A ideia surgiu porque justamente o Paulo tem acompanhado parte do meu trabalho, temos aí uma parceria com a academia, e aí ele acabou fazendo esse convite. Por que falar disso especificamente, dessas mulheres? Quando eu fui convidada para fazer parte da diretoria, ocupando o cargo de diretora de comunicação, eu fui estudar sobre academia para poder fazer esse trabalho. Então, em 2024, eu estudei 130 mulheres que fazem parte da academia em 54 anos de história. E aí vou falar das 130 mulheres. Acho que está tranquilo, né? O que vocês acham? Posso falar? Eu separei 7, porque 130 é muito. Mas a história delas está no blog da Academia Feminina de Letras Paraná. Nós temos também produzidos materiais que eu chamo fotobiografia no canal do YouTube, né? Então, tem algumas figuras. Eu separei 7 que eu entendo que são mulheres protagonistas. Então, primeiro, vamos começar definindo isso. O que é o protagonismo? Quando a gente pensa em protagonismo, a gente pensa em alguém de destaque, alguém relevante. Então, o protagonista. Só que, aprofundando um pouquinho mais, precisa ser também vinculado a desafio, a solução de problemas. Então, essas mulheres que eu selecionei, elas são mulheres protagonistas nas suas histórias pessoais, e elas influenciaram a história feminina no Paraná. Então, se hoje nós temos graduação, curso superior, se nós podemos escolher permanecer com o nosso nome, gerir contas bancárias, nós temos mulheres que abriram caminhos para isso. Pertencer a academias, nós temos mulheres que abriram caminho nesse sentido. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e eu vou fazer um trabalho, eu vou dar um tempinho mínimo, mas um tempinho para vocês se comunicarem com a personagem que eu trouxe, em termos de foto, de visual, porque isso também fala muito desse protagonismo. Me bati aqui, peraí. Ok, tudo certo? Tela compartilhada, Paulo? Tá. Está compartilhado. Primeira, tá compartilhada, certinho? Está. Primeira figura, você já tinha ouvido falar, Emília Eriksen. Eu acho interessante essa foto, da pintura dela, que está no museu ali do Largo da Ordem, né? A austeridade, né, da época no vestuário. Emília Eriksen ela vive no final do século XIX, mas ela pega um pouquinho, né, do século XX, mas ela vive a transição do Império e a colonização do interior. Então, a Emília Eriksen, ela é filha de médico, e na época da corte
do Império, a menina, a mulher, ela era educada na música, na arte e nos modos adequados para encontrar um bom partido. Então, ela veio de família boa, ela foi aluna do José Bonifácio aos 12 anos de idade, mas o mais interessante é que ela, pequena, já se tornou uma autodidata, já pegava os livros do pai dela, médico, em inglês, e ela se tornou uma poliglota. E por que ela foi protagonista na sua época? Porque com 24 anos, ao invés de ela estar casada, né, com alguém da corte, ela se encanta, ela se apaixona por um comandante, e daí o Eriksen, dinamarquês, que vem para fazer negócios, e ela se torna uma tradutora, e eles se apaixonam e ela vai embora para a Europa. Então, contrariando o que era esperado de uma moça de boa família que frequentava a corte, ela já era uma solteirona. Aos 24 anos, era uma solteirona. Muito dedicada e o protagonismo já vinha do desejo de querer aprender. E aí a história só está começando, porque ela vai para a Europa e ela se encanta com um método chamado Flaubert, que é um método de educação infantil. E quando eles retornam para o Brasil, a Emília Eriksen, ela é a responsável pela primeira escola, pelo primeiro jardim de infância, que fica em Castro, no interior do Paraná, e hoje ele é uma casa de cultura, né? Então, em 1862, ela funda o primeiro jardim de infância do Brasil, e foi visitado por Dom Pedro II, e era inicialmente para meninas, porque tinha aquela questão de não conviver meninos e meninas. Era inicialmente para meninas, se tornou mistos, e uma coisa muito interessante, atendia tanto família de poder aquisitivo mais alto, como filhos de escravos. Tá? Então, Emília Eriksen é responsável pelos jardins de infância, por esse conceito. E aí, é lógico que tinha toda uma questão de meritocracia. Então, o aluno que tinha a melhor nota podia domingo acompanhá-la até a missa, né? Então, é uma história de protagonismo, e daí o meu olhar é da psicóloga em cima da mulher, porque ela rompe com os padrões. Inclusive, não teve assim o flerte, o namoro, ou estou conhecendo o comandante, eu escrevo carta, depois de anos, né? Ele vem. Não, eles se apaixonaram e ela foi embora com ele para a Europa. A Emília Eriksen, quando ela foi para Castro, ela estava grávida e ela foi por uma estrada não carroçável, em trilha de tropeiros com tropeiros. Então, quando a gente pensa em dificuldades e protagonismo, a gente percebe que aí faz sentido. Então, ela abre a história do Paraná, atuando junto com o seu marido na interiorização, né, do estado do Paraná. Essa é a nossa primeira protagonista. E a Emília Eriksen foi mãe de 6 filhos. Esse dado eu procurei nas minhas pesquisas. Como pode criar histórias, abrir fronteiras e, ao mesmo tempo, gerir, gerar e gerir uma família. Então, isso acompanha a maior parte das protagonistas que eu trouxe para nós conversarmos. Então, essa é a nossa primeira protagonista. A Casa de Cultura Emília Eriksen, ela está aberta ao público em Castro.
Então, pode ser aí uma opção de turismo. Nossa segunda protagonista, ela veio de Portugal, Mariana Coelho. Ela é minha patrona na cadeira 28. E o mais interessante é que meu pai me chamou durante muito tempo de Mariana, se referindo a Mariana Coelho. E eu perguntava por que ele dizia, porque você faz um trabalho feminista. E aí eu pude entender melhor, estudar melhor o trabalho da Mariana Coelho. Então, Mariana Coelho não teve filhos, ela não se casou, ela se intitulava uma feminista. E o que definia o feminismo da Mariana Coelho? Ela defendia a ideia de que a mulher ela tinha o direito a ter uma profissão, iniciando por uma formação. Então, até esse período da atuação da Mariana Coelho, a mulher era educada em casa e, novamente, ela era educada para se tornar um bom partido, para um bom casamento. Então, a mulher saía do nome do pai e adquiria o nome do marido. A educação dela era só em função disso. Mariana Coelho vem e luta pela educação formal. Então, ela funda aqui em Curitiba a Escola Santos Dumont, de nível altíssimo. Inclusive, a história diz que o próprio Santos Dumont conheceu a escola. Ela tem medalhas pelo nível e a formação da mulher. Mais interessante é que ela é anterior a Simone de Beauvoir. O livro dela, A Evolução do Feminismo, é de 1933. E o que eu gosto é que ela diz assim: você pode continuar sendo uma boa dona de casa. Isso não te impede de estudar, de ter uma formação e de ter uma remuneração para se sustentar. Então, o feminismo dela era a luta realmente pelo que eu chamo de empoderamento feminino. Então, se eu tenho desejo, como quando menina, eu queria ter uma formação, eu queria estudar, eu queria, na época que eu era adolescente, eu queria dirigir uma moto, eu queria comprar um apartamento, né? Então, eu desejava fazer algo que me desse identidade e não simplesmente ser a senhora do homem que dava identidade. Então, ela lutou nesse sentido. Então, se hoje nós temos um curso superior, se hoje nós temos uma remuneração, a Mariana Coelho escolheu Curitiba e investiu na educação das meninas. O bisneto dela, sobrinho, bisneto, tem um instituto no Rio de Janeiro e mantém todo o trabalho da Mariana Coelho como uma. Eu gosto do termo, ela fez um trabalho de empoderamento feminino. Né? E o que eu gosto na fala dela é que você não precisa deixar de ser mãe, você não precisa deixar de gostar da casa. E é interessante porque hoje no consultório, muitas vezes, eu tenho pacientes que sofrem porque elas amam cozinhar, amam arrumar casa, elas têm que esconder isto, como se isso fosse algo feio atualmente. Então, se você pega uma feminista como a Mariana Coelho, que abriu o caminho para a mulher aqui em Curitiba, em nenhum momento ela diz que ser mãe e cuidar da casa, ter uma família, que bordar, pintar, que ter prazer nisso é algo inadequado para a mulher. Ela só diz assim: além disso, nós temos o direito a uma educação formal, a cursos que nos reconheçam e a trabalhar para nos sustentar. Essa foi a luta da Mariana Coelho.
Olha que imagem interessante esta, né? Eu escolhi trazer a Georgina Mongrel, porque ela abriu o caminho para uma Curitiba francesa, uma Curitiba cultural, musical. A Georgina Mongrel, ela fez formação musicista em Paris, ela ficou viúva, ela vem com seu segundo marido para o Brasil. O navio tem um problema e eles ficam presos no porto do Paranaguá até que a peça chegasse ou ficasse pronta. Nisso eles vêm para Curitiba. E ela é uma das pioneiras da Escola de Belas Artes, que nós temos até hoje. Ela dá, com o seu porte europeu e francês, uma educação refinada, que as curitibanas se orgulham de falar, né? Que Curitiba tem uma história europeia, né? Da onde que vem isso? Né? Teve educadores. Então, ela foi professora de muitas gerações de mulheres que foram professoras. Inclusive, ela foi professora da Pompília Lopes dos Santos, que é a fundadora da academia, que eu também trouxe como uma protagonista do feminino no Paraná. Então, Georgina Mongrel, musicista e poeta. Todos os poemas dela estão em francês. Então, ela ensinava a língua, ela ensinava a educação europeia, que veio com ela, e ela está na base da cultura, que a gente tanto se orgulha. Então, o Abre Alas, que eu quero passar, que o Tigrinho comentou, né? Foi o tema desta 42ª oficina de música de Curitiba. Então, Curitiba tem uma referência na musicalidade, na produção de talentos e na educação. E da onde veio isso? É agora? Não. Vem, né, da sua base mesmo de construção. Então, nós temos aqui, né, uma europeia, belga, a língua era o francês, poeta. Então, ela faz parte dos primeiros centros culturais. O Centro de Letras do Paraná, que já fez 100 anos, ela faz parte das mulheres. E quando ele foi estabelecido, ele já foi estabelecido com o seu quadro com mulheres. Então, mulheres que estavam pulverizando a cultura e que foi absorvida. Que tal esta imagem? Bem diferente da anterior. Isaura Sidney Gasparini. O que a gente vê aqui? Ela já está formada. Então, você vê aqui, ó, nós já entramos no século XX e nós temos aqui a primeira mulher formada na Universidade Federal do Paraná em Direito. E o que nós temos? Nós temos também uma mulher que tem um distúrbio glandular. Essa obesidade dela é uma obesidade atrelada ao distúrbio glandular. E no ano em que ela passou em Direito, ela também passou em Medicina. Ela cursou 1 ano de Medicina. Aí ela larga a Medicina e continua com Direito. Aqui, a imagem é uma mulher negra, porque hoje em dia não existe mais, é negra, é mestiça, é branca, com mãe negra, pai branco. Não, né? Hoje em dia está formatado, ela seria considerada negra, né? Visivelmente, ela tem provavelmente um hipotiroidismo, e isso não impediu
ela de ter 5 filhos, de passar no vestibular da Universidade Federal e frequentar durante um ano 2 universidades importantes e se formar em Direito. A bisneta dela é uma artista plástica que mora em Nova York atualmente e fez um trabalho belíssimo agora, foi apresentado no consulado brasileiro em Nova York, sobre a sua ancestralidade. Então, ela trouxe, né, o negro na sua origem. A Isaura, ela foi professora e ela redesenhou a disciplina de economia doméstica. Por quê? Porque ela procurou trazer a economia na prática. Então, ela estava já empoderando as suas mulheres, as suas alunas, para que elas pudessem gerir a casa. Então, a Isaura. Então, olha só, a Isaura Sidney Gasparini, desde a sua adolescência já apresentava um peso que já indicava, no material dela, biográfico, indica um transtorno glandular, que não a impediu de passar em 2 faculdades, de fazer durante um ano Direito e Medicina, de se formar em Direito. Ela bordava, ela costurava, a casa dela funcionava perfeitamente. Então, você percebe que ela era uma administradora. E ela redesenha o curso para que as moças pudessem, na economia doméstica, conseguir gerir adequadamente, ter produtividade na sua vida pessoal e profissional. O interessante, a Isaura foi palestrante, representou assim o Estado em eventos com o presidente da República e ela levava nas suas aulas projeções, inclusive filmes mudos. Então você vê que não era um ensinar simples, era um ensinar muito elaborado, né? Era um ensinar realmente com um protagonismo, uma vocação. Agora nós temos uma figura que para mim passou a ser muito importante. Pompília Lopes dos Santos é a fundadora da Academia Feminina de Letras do Paraná e ela também abriu um caminho para mulheres que hoje somam 15 mulheres na Academia Paranaense de Letras. Por quê? Porque naquela época era só para homens. Então, em 1970, Pompília funda a Academia Feminina de Letras do Paraná, porque a Academia Paranaense de Letras era somente para homens. E 21 anos depois que ela funda a academia, ela se torna a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Paranaense de Letras. Então, olha quanto tempo até mudar estatuto, até mudar todo um conceito, toda uma história. 20 anos. Pompília também é professora, então a gente vê uma leva, agora a gente já está aqui no século XX, uma leva de mulheres profissionais. Então, Isaura já era professora, né? Profissional. Pompília foi normalista, professora normalista, então já era uma profissional. Ela trabalha junto com o seu marido, que também era professor. Pompília também é professora de francês, ela foi aluna de Georgina Mongrel. Ela era crítica de arte. E Pompília é uma protagonista nas letras, porque ela abriu o caminho para que hoje o quadro da Academia Paranaense de Letras
seja composto por 15 mulheres. Elisa Séquia, ela tem algo bastante importante também. Ela é médica. Elisa Séquia é médica e responsável pela introdução do DIU. Aqui no Brasil, ela foi para um congresso na Alemanha e ela traz o conceito e ela desenvolve junto com o seu marido, que também era médico. Ela sofreu na época muita sanção da igreja, porque era considerado de um método abortivo. A Elisa foi mãe de 4 filhos, tá? Pompília foi mãe de 6 filhos. Então você vê assim, a maternidade, ela não está excluída do protagonismo, mas ela pode ser administrada. Essa é a ideia. A Elisa Séquia, ela fundou e presidiu o Hospital Nossa Senhora, o Hospital Santa Brígida. Então, ela foi uma pioneira como mulher na medicina, dando para as mulheres a condição de escolher se elas querem a maternidade ou não na quantidade. Então, aí você tem, inicialmente, até aqui nós tínhamos a mulher podendo trabalhar e ter uma remuneração. Agora, nós temos a mulher já podendo escolher a maneira como ela vai administrar a sua maternidade. Cloris Casagrande Justen, eu tive o privilégio de conviver com essa mulher incrível e ela se tornou a primeira mulher presidente da Academia Paranaense de Letras. Então, Pompília Lopes dos Santos foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira. Ela abriu caminho para várias, 15 na totalidade a partir dela, e Cloris foi a primeira presidente mulher da Academia Paranaense de Letras. Cloris foi professora normalista, ela perdeu o pai cedo, e aí, novamente, a mãe não tinha uma profissão, ela tinha que pedir ajuda para a família. Então, Cloris foi atendida e terminada de criar, amparada ela e a mãe pelo seu tio Carlitos, que era um erudito, frequentava o Instituto Neopitagórico, amigo de Dario Veloso, que é um poeta simbolista importante. Então, Cloris é o nome dela, escolhida por esse tio, e é musa da primavera. Cloris foi uma precursora do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando ela dava aulas, 16 anos, ela presenciava os maus tratos em instituições de crianças, meninos abandonados, né? Então, ela usa a sua realidade para buscar mudança. Ela foi diretora do Instituto de Educação, e o que é interessante na história da Cloris, ela se tornou esposa de desembargador, mãe de desembargador, avó de desembargador, e mesmo assim, ela não parou de atuar, de trabalhar. Ela poderia ter simplesmente se acomodado. Cloris, com 68 anos de idade, ela entra no Centro de Letras do Paraná, na mesma sessão que meu pai, e ele tinha 50, e que o prefeito emérito, Rafael Greca. Então, o que eu acho interessante é o protagonismo, ele acompanha desde os 15 anos, quando ela se rebelou, fez uma rebelião na instituição onde ela era professora e chamou a atenção
das políticas públicas para isso, o que acontecia, e ela continuou trabalhando, ela é uma educadora, ela falece o ano passado com 101 anos. Então, quando você vê que com 68 anos ela estava basicamente se aposentando, ela estava começando um segundo momento de vida tão glorioso e tão protagonista quanto o primeiro, porque daí ela se dedica às instituições culturais, ela é presidente emérita do Centro Feminino, Centro Paranaense Feminino de Cultura. Quando ela conheceu esse local, era uma casinha de madeira, e ela conseguiu negociar, fica ao lado da 24 horas, da rua 24 horas, com uma empreiteira, tem um prédio no lugar da casinha de madeira que chovia dentro. E o teatro leva o nome dela, Teatro Cloris Casagrande Justi. Ela é uma administradora. Era otimista também. Incrível. Oi? Olha, Alguém Sou falou alguma otimista. coisa? sou otimista. Então, o que me admira é o tempo passa e o protagonismo acompanha a pessoa nesse tempo. Eu tenho visto mulheres centenárias, produtivas. Isso já é um protagonismo. E hoje, 2024, protagonismo feminino no Paraná. Coletivo Pretas com Poesia no Paraná. Não é na Bahia, não é no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, hoje, o protagonismo feminino se encontra em alguns nichos, como esse, por exemplo, que me encanta. Por quê? Essas mulheres, elas estão resgatando a sua ancestralidade, a sua origem africana, e elas estão trazendo para a cultura o seu direito das cores, do tipo de tecelagem, do tipo de música, que é originário realmente, né, delas, que é a origem africana. Então, eu tenho acompanhado o trabalho de algumas delas, inclusive a Amanda Crispim, ela nasceu em Londrina, mas ela está atuando na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o antigo Cefet, a primeira mulher negra a fazer parte do quadro da UTFPR. Então, nós temos aqui um protagonismo vinculado a algo que tem sido uma luta histórica. E aí, quando a gente fala de protagonismo, a minha chamada é o que nós, mulheres, e homens também, porque essas mulheres, elas foram casadas, elas tiveram amigos homens, né? Tios, apoio. Então, há homens que empoderam essas mulheres e não que sabotam essas mulheres. Então, o que hoje nós, homens e mulheres juntos, podemos fazer em termos de protagonismo? A ONU tem trazido uma preocupação que é global, que é o etarismo. Então, nós estamos envelhecendo e vivendo muito mais tempo. Seremos uma geração centenária, só que com 50 anos, o mercado já começa a não nos querer. A mulher com 60 precisa pintar cabelo, fazer plástica, porque já é considerada velha, né? Então, há hoje uma luta, e eu entendo que o protagonismo estaria aí, em você olhar para os sistemas e ver o que você pode fazer a respeito para alterar, né? Eu já estou usando o meu cabelo natural, foi um projeto que eu fiz para mim, até 50 anos eu queria ter o meu cabelo natural, eu sabia que ele estava branco. Teve muita reação,
inclusive de cabeleireiros que não queriam cortar, não queriam parar de pintar, e de pessoas, né, que falaram que isso ia me envelhecer, que eu ia parecer que eu tinha 50 anos, e não 40. E aí o meu protagonismo, eu posso ter 50 e aparentar 50, se eu tenho 50, e ao mesmo tempo continuar buscando um corte de cabelo, um modelo de óculos, um vestuário que me faça me sentir uma bela mulher aos 50 e, quem sabe, aos 60, aos 70, aos 80 e continuar produzindo e trabalhando. Então, o protagonismo ele está vinculado a uma leitura de realidade e uma ação em relação a essa realidade, que pode promover um bem imediato, mas também pode influenciar, né, toda uma cadeia histórica, né, e que acontece na influência das pessoas. É isso. Imagine se eu fosse falar de 130 mulheres, né? Então, separei 7 aí. Eu acredito que algumas possam ser conhecidas de vocês, outras acredito que não. Então, agora com a palavra, o nosso presidente Tigrinho. Uma noite extraordinária para mim, bom. pessoalmente, e acredito que para todos os meus companheiros de Abrol, Paraná. Ouvi-la, Tereza, foi assim um bálsamo. Vou dormir tranquilo esta noite, porque passa assim um filme na cabeça da gente. Imaginar como essas heroínas sobreviveram num século, um século e meio de história aí que você contou, em que esse país mudou da água para o vinho. Tá certo que agora bateram na taça e viraram na mesa. Mas o Brasil de antigamente, eu acho que ele era melhor do que é hoje. Como pessoa, eu acho que a gente tem que começar a resgatar algumas coisas lá da nossa infância. E uma delas é conversar, contar histórias, contar os causos, né? Eu não sei, eu sou antigo, do tempo dos causos. Você encontrava um grupo de 5, 6 pessoas conversando, elas estavam contando um caos. E hoje a gente está sentado e de olho no telefone, de olho numa televisão e assim sucessivamente. Então eu fico muito feliz por ter podido participar dessa palestra sua aqui. Em nome da Abrol, quero te agradecer profundamente e deixar as portas da nossa academia abertas para um breve retorno e com novidades que você possa nos passar. Obrigada. Só um minutinho que alguém está buzinando aqui. A Luísa está aqui buzinando, ela estava lá no celular dela assistindo, mas não comunicando conosco. Diz que você terá que voltar para contar a história das outras mais de 100 que você elencou o desafio. Muito obrigado, uma boa noite a todos e para as suas despedidas, Teresa. Eu espero ter tocado no coração de vocês, né? Inspirado e trazido um pouco também de realidade, né? A realidade inspiradora. Agradeço o convite, né? E espero aí novos contatos, que a história da Academia Feminina e da Abrol também esteja só no começo. E assim seja. Obrigada.